Como já disse neste início do diário de campanha, é nosso convidado esta noite Manuel Benninger, cabeça de lista do Distrito de Braga pelo Partido Popular Monárquico. Muito boa noite uma vez mais. Obrigada por estar connosco no Porto Canal. Começo por perguntar-lhe qual é a grande diferença entre o vosso partido e os outros partidos. Desde logo, o sistema que defendem para o país tem muito pouco a ver com aquilo que os outros partidos defendem. Não direi o sistema, mas o regime. O regime. De facto, nós somos o único partido português, o único partido monárquico, assumidamente monárquico. Sabemos que existem muitos monárquicos em muitos partidos políticos portugueses, maiormente no CDS, no PSD, até no Partido Socialista e alguns até no Partido Comunista Português. Relembro, enfim, em várias autarquias do Alentejo, que são, enfim, da cor da CDU, por isso comunistas, recebem muito bem o Sr. Dom Duarte e assumem-se de alguma maneira até monárquicos. Por isso, como eu dizia, o grande cunho deste partido, obviamente, é ser um partido monárquico, mas não se esgota na monarquia o nosso programa. Acha que essa simpatia pela monarquia que existe e que me está a relatar, acredita que se pode transferir para votos dos portugueses? Enfim, nós temos, acima de tudo, nós somos não um movimento monárquico, nós somos um partido, por isso, e como tal, temos um programa próprio para apresentar ao eleitorado. Nós, para recordar, e também para recordar aqui os ouvintes, o Partido Popular Monárquico é um dos 4 partidos que governou Portugal no pós-25 de Abril. Recordemos, o Partido Popular Monárquico pertenceu a uma aliança democrática, uma coligação abrangente, o PST, o CDS e, na altura, também o PPM. Mas, voltando à pergunta que fez e muito bem, de facto, o eleitorado do português em si é monárquico por natureza. Muitas vezes não o assume publicamente, enfim, por uma simples razão. Nós temos no ano passado comemorou-se o centenário da República e houve, de facto, uma republicanização, até nas escolas. Houve comemorações que de todo não são legais pela Constituição Portuguesa, no seu artigo 43, não poderemos doutrinar nem induzir as crianças na sua religião, na sua ideologia, nem no regime. E o que aconteceu é que grande parte das escolas comemoraram a República com grande pompa e circunstância, daqueles 10 milhões que se gastaram também e que foram inscritos no Orçamento de Estado. Agora, de facto, permita-me só concluir esta minha opinião. Daqueles 10 milhões que se gastaram no ano passado neste centenário da República, que ninguém percebe que é que vieram a comemorar, se foi a primeira República dos 16 anos ou 17 anos de anarquia, de vários golpes de Estado, do Presidente assassinado, ou da Segunda República, dos 48 anos de ditadura salazarista, ou desta Terceira República, que de todo não é democrática, porque no seu artigo da Constituição, como sabe, no seu artigo 288, a linha B, impede qualquer outra forma de regime a não ser o republicano. Por isso, dessa proibição, como é que se poderia passar então para o regime monárquico e de que forma é que podia ser feita essa passagem, uma vez que já tivemos uma República de 100 anos? É muito simples, de facto, há várias maneiras, enfim, qualquer transição... que existe noutros países europeus, o que é que defendem, por exemplo? Qualquer monarquia europeia, que são os países mais desenvolvidos economicamente, socialmente, até democraticamente, isto é público, não sou eu que o digo, por isso, qualquer regime onde está a monarquia a reinar na Europa, são os países, na Europa e no mundo, porque o caso da Austrália, o caso do Canadá, da Nova Zelândia e outros tais, ou do Japão, são os países mais evoluídos economicamente, socialmente, até democraticamente, porque a família real transmite exatamente isso, é a segurança e este parece que é o sistema mais democrático que esta República parece que transmite este sistema democrático, não é de todo. Porque todos sabemos que não é o Francisco, não é o Chico, não é o Tono, não é o Manel da esquina que vão ser os presidentes da República. Isto é um jogo de políticos, um jogo de poder dos grandes partidos políticos. Acha que é mais justo essa sucessão que existe nas famílias reais, ou que era mais correto que assim fosse haver essa familiaridade com... Completamente, é verdade. De facto, a preparação para representar um país, há necessidade de preparar alguém. Essa é a nossa convicção. E dou-lhe vários exemplos. O caso da Bélgica é um caso claro na Europa, que já não tem governos há vários e vários meses e o rei cria consensos. E não é o caso único. Nós temos Essa figura não pode ser feita e não é feita, na vossa opinião, pelo Presidente da República, por exemplo? Não é. Em Portugal é exatamente, mais uma vez, assim se prova. O Presidente da República em Portugal foi eleito por uns mero 23% do eleitorado. Por mero 23%. E desses 23%, muitos votaram neste Presidente da República, o professor Cavaco Silva, por ser um mal menor.
Ora bem, eu estou cansado dos males menores que se traduzem em maus maiores. E exatamente a governação do Partido Socialista foi mais um mal menor que se votou e deixar continuar e transformou-se num mal maior. Por isso, do nosso ponto de vista, o sistema monárquico, e respondendo à sua pergunta, só se consegue, no nosso ponto de vista, muito simplesmente através de um referendo ou de um plebiscito. E como é que se consegue isso? Alterando a Constituição. Sabemos muito bem que existem monárquicos noutros partidos políticos, muitos mais monárquicos noutros partidos do que no PPM, assumimos isso e não temos vergonha de o assumir publicamente, mas nenhum desses monárquicos, desses deputados na Assembleia da República, assumem esta posição para poder alterar o artigo da Constituição. O Dr. Paulo Portas nunca o assumiu, o Dr. Nuno Melo também nunca o assumiu do CDS, nem o Dr. Paulo Teixeira Pinto do PSD nunca o assumiu. É uma luta em glória a vossa? Não, não é. É uma luta necessária e que vai ser exatamente... Eu, como candidato e cabeça de lista pelo Partido Popular Monárquico no Distrito de Braga, assumo, obviamente, a candidatura e a eleição de um deputado à Assembleia da República para que, logo na primeira instância, possa apresentar uma alteração, porque este ano é o ano da revisão da Constituição. Por isso é o ano próprio para um deputado apresentar... Se é o ano ideal, então, para vocês apresentarem as vossas ideias. Falando dessas ideias, o vosso programa é apresentado oficialmente apenas no dia 19, na próxima quinta-feira. Apesar disso, certamente tem aí algumas das propostas que nos pode avançar daquilo que são os vossos propósitos para o país nesta altura. Só queria exatamente aflorar de alguma maneira. Nós temos o Portugal atualmente com o crescimento económico do país que é o pior desde a Primeira Guerra Mundial. Nós temos a taxa de desemprego que é a mais alta nos últimos 80 anos. A dívida pública é mais elevada dos últimos 160 anos. E para rematar este floreado que esta República nos deixa, este legado que a República nos deixa, temos também a maior leva de imigração que Portugal conheceu. Por isso, temos digamos, mostrar de Portugal de uma maneira triste, sombria. O Partido Popular Monárquico vê com grande apreensão isto e apresenta um conjunto de propostas e que não vão, enfim, de encontro aos outros grandes partidos da governação atualmente. Quer destacar algumas? Destacamos porque, de facto, o que devemos digamos, apontar e reduzir é na gordura supérflua do Estado. E onde é que está a gordura supérflua do Estado? Somos 14 mil que existem institutos, fundações, empresas municipais, que a gente sabe que existem em cada esquina e que grande parte destes 14 mil institutos, fundações e empresas municipais não apresentam resultados até nem ao fim do ano, porque não dão troco a ninguém. Isto não pode ser. E aqui deve-se exatamente haver um forte cunho do Estado em reduzir isto, e a nossa proposta, em 50% no mínimo destes institutos, destas fundações, destas empresas municipais, porque ainda por cima o mais grave é que grande parte deste conjunto de empresas, que assim se podem dizer, ou fundações ou institutos, são de fins duvidosos. Pior que isto é que sabemos muito bem que as pessoas que lá estão a dirigir não estão por mérito, mas estão por nomeação política, estão por, falemos português, por tacho, por cunha e por amizades políticas. Ora vai um, ora vai outro, ora dás tu, ora dou eu. E aí, frontalmente, o Partido Popular Monárquico está frontalmente contra. Tem também uma opinião contra e uma opinião sobre as parcerias público-privadas. É outra das questões que vos preocupa? São cerca, nas parcerias público-privadas, são mais de 80 PPPs que existem em Portugal. E nós somos frontalmente contra a existência de uma delas. Sabemos os custos que acarretam atualmente para o erário público e não é só para atualmente, é para o futuro de Portugal. Estão a hipotecar o futuro, não é nosso, até dos nossos filhos, até dos nossos netos. Isto não pode ser. Isto foi um rega-bof que existiu nos últimos anos nesta República desgovernada para estes grandes partidos poderem angriar mais votos nos tempos das eleições autárquicas ou legislativas. Isto não pode ser. Por isso, a nossa proposta é exatamente nem mais uma e acabar com as obras megalómanas dos TZVs e outras que tais. Não faz sentido nenhum. Nós temos de olhar um pouco mais para a população, para os cuidados da família, promover a família. Nós temos uma sociedade que está a decrescer, cada vez morrem mais pessoas e nascem menos pessoas. O que é que faz muito bem, o que é que faz um governo deste Partido Socialista, desta República, e que veio nesta última legislatura aprovar? Foi exatamente incentivos a que se extermine a população, enfim, num referendo que foi do aborto, que não foi vinculativo, ora bem, mas aprovaram-no, e andamos aqui nós a custear uma população, enfim, andamos a custear
para que a população ande a ser dizimada. Isto chama-lhe a peste branca. Existiu há uns anos, há uns séculos, a peste negra. Esta é uma peste branca terrível. Pegando na balança daquilo que se cortaria com essas medidas vossas e pondo do outro lado do prato aquilo que custaria manter uma família real ou uma monarquia em Portugal, ainda assim a balança ficaria mais equilibrada com a monarquia, na vossa opinião? Mas isso é completo. Sobre esse ponto estamos esclarecidos. Todo o português só não tem essa informação porque muitas vezes, não o Porto Canal muito bem que faz esta entrevista, mas muita comunicação social não transmite esta realidade. Não fica caro manter uma família real? Fica muito mais caro manter uma república do que uma monarquia. Eu dou-lhe dados exatos. Falando do custo, a república custa muito mais que a monarquia e dou-lhe dados exatos. E comparativamente com a monarquia espanhola. A monarquia em Espanha custa 19 cêntimos por espanhol. A República Portuguesa custa 1,58 € por português. Mas, falando em bolos e falando em conjunto, o governo espanhol transfere para a Casa Real Espanhola 9 milhões de euros. O governo português transfere para a Presidente da República Portuguesa 16 milhões. Está esclarecido. Por isso, e fora deste bolo, não estamos a contabilizar a quantidade de ex-presidentes da República com as suas mordomias, como sabe, os anteriores presidentes da República, o Jorge Sampaio... Tem uma série de regalias que ainda estão... Desde motoristas, desde secretário, por aí não poderemos... de facto, era essa repúblicanização que existiu durante os últimos 100 anos, principalmente nas últimas décadas, de que a monarquia era algo que o rei estava em cima do cavalo atrás dos mouros, isso acabou. Relativamente ao distrito de Braga, queria ainda que nos falasse um pouco sobre o distrito. Que tipo de propostas e de preocupações é que vos ocupam mais? Obviamente, assumindo-me como candidato e com o propósito de ser eleito deputado à Assembleia da República, tenho como grande propósito, obviamente, como já lhe transmiti, a ser eleito, não jurar esta Constituição que é republicana e que fere de toda a democracia. Por isso, essa não irei jurar, irei exatamente propor como primeiro passo a alteração da Constituição. Segundo ponto, irei exatamente pugnar, como, além do nosso elencar de programas, mas são 2 ou 3 pontos que me são muito queridos e dizemos, são importantes. Mas mesmo a terminar, peço-lhe que seja breve. É exatamente a família, que é importante exatamente rever a questão do nascimento, do aborto, e por isso e também, obviamente, também a agricultura. Para terminar, permite-me só dizer, amanhã temos um futebol importante entre as nossas duas cidades, Porto e Braga. Eu não podia deixar de transmitir aqui em direto. Temos aqui o nosso cachecol que lhe queria oferecer. De facto, fica aqui entregue então à equipa do Porto Canal. Muito obrigado, Manuel Benninger, por estar connosco então, cabeça de lista pelo Distrito de Braga, pelo Partido Popular Monárquico. Quanto a nós, seguimos com outras notícias da região norte.